Então, dando início aqui ao tema de direção defensiva, nós vamos trabalhar o máximo possível, né, como nós devemos nos comportar no trânsito, para que tenhamos aí, né, mais segurança. A segurança no trânsito é um problema atual, sério e mundial, ou seja, não é só no Brasil, né, gente? É no mundo todo, mas absolutamente urgente no Brasil. Ou seja, no Brasil a coisa está bem feia, né? E, inclusive, nós temos, assim, inúmeros casos, né, de vidas que vão embora, sendo jovens, pessoas ainda com uma vida toda pela frente, né? A cada ano, milhares de pessoas são mortas, feridas ou tornam-se inválidas em ocorrências de trânsito. Nos últimos 10 anos, houve um crescimento de 33% na quantidade de internações de vítimas de acidentes de trânsito em todo o país. Nesse período, os desastres nas ruas e estradas deixaram mais de 1.600.000 feridos, ao custo direto de quase 3 bilhões para o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Porque as pessoas já são encaminhadas diretamente para o SUS e lá o custo é do governo, né, gente? Apesar de que, claro, somos nós que pagamos, mas é um dinheiro que poderia ser economizado, né, para que nós pudéssemos ter outros benefícios, né, a nosso favor aí no país. A faixa etária mais atingida está concentrada em um público muito jovem, que é entre 18 e 34 anos. Os números fazem parte de um levantamento elaborado pelo Conselho Federal de Medicina, que é o CFM, né, que é a sigla. Esses números mostram a necessidade da prática de direção defensiva com a prevenção dos acidentes de trânsito e sobre os procedimentos de segurança para reduzir-os ou evitar suas consequências. Conceitos de direção defensiva. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos nas vias, né, em todo o país. Então, veja bem, gente, o que é direção defensiva? Ou o que é dirigir defensivamente, né? Então, dirigir defensivamente é dirigir de maneira a evitar ou diminuir as consequências de um acidente, apesar de tudo, né? Apesar das condições diversas, que são as condições contrárias, né? Tudo aquilo que dificulta o ato de dirigir, e também das ações incorretas de outros condutores, né? A direção defensiva pode ser dividida em preventiva, né, que deve ser a atitude permanente do motorista para evitar acidentes. Preventiva é aquela que você já cuida antes de, né, ter essa possibilidade, né? Então você já é preventivo, você já vai antecipando aí os seus cuidados, né? E a corretiva já é uma atitude que o motorista deverá adotar ao se defrontar com a possibilidade de acidente, corrigindo situações não previstas. Ou seja, você está dirigindo numa estrada e você não prevê um acidente, mas ele está, né, pode acontecer. Então, você vai corrigir essa situação, né? Então, isso é uma direção corretiva. Já a preventiva é aquela que você cuida antes, né? Antes de acontecer. O condutor defensivo é aquele que preserva a sua vida e a dos outros, né? De todos os outros, que estão à sua volta por meio do emprego racional e sensato dos conhecimentos teóricos, que é isso que nós estamos fazendo aqui, e de uma postura na condição do veículo, procurando evitar acidentes. Então, isso é o condutor defensivo. Acidentes de trânsito. Acidente de trânsito é todo evento não premeditado de que resulte em dano em veículo ou em sua carga, e ou lesões em pessoas e ou animais,
em que pelo menos uma das partes esteja em movimento nas vias terrestres ou áreas abertas ao público. Então, isso é acidente de trânsito, né? Em sua maioria, os acidentes de trânsito são evitáveis por um ou ambos os motoristas envolvidos, ainda que, para isso, seja necessário ceder ao motorista, né, que esteja errado. No caso, mesmo que o outro está dirigindo errado, está conduzindo errado, você deve ceder, você deve ajudar, colaborar para evitar o acidente, né? Os acidentes podem ser evitável. Isso aqui, gente, é um assunto de prova, tá? O que é um acidente evitável? É aquele em que o condutor não faz tudo o que poderia ser feito para evitar que o acidente aconteça. Ou seja, o acidente poderia ter sido evitado, havia condição de se evitar o acidente, mas o motorista não fez tudo o que deveria fazer, né? Então, a ação dele não foi adequada, ele não teve uma ação suficientemente, né, para evitar o acidente. Já o acidente inevitável é aquele em que o condutor faz tudo o que é possível, né, fazer, mas é impossível evitá-lo. Ou seja, tudo que ele possa fazer, mesmo assim ele não consegue evitar. Mesmo dirigindo defensivamente, cuidando de tudo no trânsito, ele tentou evitar o acidente, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque o acidente era inevitável. Acidentes de trânsito. A Organização Mundial da Saúde estima que 90% dos acidentes de trânsito são causados por falha humana, 6% pelas condições inadequadas das vias e 4% por falhas mecânicas. Dentre os problemas com o condutor, temos, aí já é a situação, né, do condutor. Quais são os problemas do condutor? Aquilo que nós chamamos de falhas humanas, que é a falha do condutor, falha do homem, da pessoa que está conduzindo o veículo, né? Então, isso nós temos aqui 90% dos acidentes, né, são causados por falha humana. Negligência, né, imprudência e imperícia. Então, nas falhas humanas, nós temos o condutor que é negligente, o condutor que é imprudente e o imperito, certo? Então, vamos ver aqui o que é cada uma delas. A negligência ocorre quando o condutor deixa de realizar a manutenção do veículo. Exemplo, conduzir veículo que apresente equipamento obrigatório inoperante. Então, o acidente pode acontecer porque o condutor foi negligente nesse sentido, né? Ele deveria ter feito uma revisão no seu veículo, né? Ter trocado os pneus, ter realizado uma manutenção preventiva no seu veículo. No entanto, ele negligenciou, né? E aí facilitou aí o acidente, né? Já o condutor imprudente, né, é aquele, ou a imprudência, né, ocorre quando o condutor tem conhecimento das leis e regras de trânsito e deixa de respeitá-las, ou seja, trafegar em velocidade inadequada, avançar o sinal vermelho, e entre outras, né, situações aí que o condutor tem consciência, ele sabe que está errado, ele conhece as regras, as leis de trânsito, no entanto, ele comete, né, esse erro, essa falha. E também, né, considerada uma falha humana, que é a imprudência. E, na verdade, os acidentes causados, gente, por imprudência, é o pior acidente que existe, tá? Dentre todos os acidentes, o que é causado por imprudência, geralmente ele se torna um acidente fatal, né? Então, um outro exemplo que nós temos aí de imprudência é beber e dirigir, né, gente? Nada mais imprudente do que o condutor beber e sair dirigindo, né? Agora eu vou mostrar aqui, então, daí continuando aqui, né? Tá para cima. A imperícia, né? Que é a outra falha humana. O que é imperícia? Imperícia ocorre quando o condutor é imperito na prática da direção, ou seja,
não possui conhecimentos técnicos ou habilidade para realizar as manobras necessárias ao ato de dirigir. Exemplo, não conseguir manter o veículo parado em uma aclive, né, que no caso não consegue deixar um veículo parado numa descida, numa subida, né? Então é uma falta de conhecimento, né? E também faz parte aí das falhas humanas que nós falamos. Continuar aqui. Deixa eu baixar aqui. Né? Os 5 elementos da direção defensiva. Então, nós temos aqui, né, os 5 elementos fundamentais da direção defensiva. Eles dividem-se em primeiro elemento da direção defensiva, conhecimento, que é preciso conhecer as leis e normas de trânsito, que regem o trânsito, né? Então, conhecimento, você precisa conhecer as leis e normas de trânsito. Este conhecimento é repassado pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelo aprendizado na prática, que vocês vão adquirir aí na sequência, né? É necessário conhecer os direitos e deveres em qualquer situação de trânsito, como condutor ou pedestre, para evitar tomar atitude que possa causar acidentes ou danos aos usuários das vias, ou da via, aqui no caso. Só arrumar aqui. O desempenho do condutor é melhor quando ele conhece bem o veículo que está dirigindo, tendo consequência das suas qualidades e limitações. Sempre que for dirigir um veículo de outra pessoa, o condutor deve lembrar-se de regular, adequar ao seu corpo o banco e os espelhos retrovisores. Todos esses cuidados ajudam a evitar acidentes. Então, aqui continuando, né? O segundo elemento da direção defensiva é a atenção. A atenção deve ser direcionada a todos os elementos da via e também às condições físicas e mentais do condutor, aos cuidados e à manutenção do veículo, tempo de deslocamento e conhecimento prévio do percurso, entre outros. Tipos de atenção. Então, nós temos aqui alguns tipos de atenção. A atenção fixa é quando o condutor fixa sua atenção somente naquilo que está à sua frente, esquecendo-se de observar o painel do veículo, as distâncias laterais e o condutor que o segue, né, que vem atrás. Pode ser causada por falta de experiência ou cansaço. Então, a atenção fixa, né, gente, é quando o condutor fixa sua atenção somente naquilo que está à sua frente, ou seja, ele esquece de observar a lateral, a parte de trás, né, o painel do veículo, né? A atenção dispersiva. A atenção dispersiva, vou subir aqui, para a gente poder ver direitinho aqui. É quando o condutor dirige sem a devida atenção no que está à sua volta. Como exemplo, falar ao celular, dirigir ao mesmo tempo, né? No caso, fala ao celular e dirige ao mesmo tempo. Dá certo? Não dá, né, gente? Excesso de confiança, dirigir com sono e ter usado álcool ou drogas. Esse tipo de atenção é o maior causador de acidentes graves, né? Essa atenção dispersiva. Na falta de atenção ou quando o condutor está com a atenção dispersa, né? A atenção difusa é quando o condutor está sempre em estado de alerta, dividindo sua atenção em tudo que está à sua volta. Esse tipo de atenção é vital para qualquer condutor. Então, essa é uma atenção boa, né? Beleza? Vamos lá para frente. Terceiro elemento da direção defensiva é a previsão. A previsão é a antecipação. Vou baixar aqui, né, gente? Porque aqui
tá ok. A previsão, voltando, né? É a antecipação de uma situação de risco e pode ser desenvolvida e treinada no uso do seu veículo. Tipo de previsão que nós temos é a imediata e a mediata, né? A imediata é exercida em uma ação próxima, a curto prazo. Exemplo, o condutor prevê a possibilidade de riscos nos cruzamentos, ver um pedestre à sua frente e prever complicações, né? São previsões imediatas. Agora, a mediata, né? Ela quer dizer que ela é uma previsão distante, né? A longo prazo. Exemplo, revisão do veículo, abastecimento, verificação de equipamentos obrigatórios, dependendo sempre do seu bom senso de conhecimento. Né? Então, essa é a mediata, que é a longo prazo. A imediata é imediatamente, agora, né? Nesse momento. A mediata é, né, a um prazo maior, né? Continuando então, gente, só um pouquinho. O quarto elemento da direção defensiva é a decisão. Na decisão, né, a decisão dependerá da situação que se apresenta e do seu conhecimento das possibilidades. Voltando aqui, gente, só um pouquinho. Então, voltando aqui, gente, eu vou ler novamente, tá? Porque fui interrompida pelo celular. Então, eu vou ler novamente. O quarto elemento da direção defensiva é a decisão. Dependerá da situação que se apresenta e do seu conhecimento das possibilidades do veículo, das leis e normas relacionadas ao trânsito, do tempo e do espaço que você dispõe para tomar uma atitude correta. É ser ágil nas suas ações, mas não esquecendo o bom senso e sua experiência. Então, a decisão, no momento exato, você vai ter que tomar uma decisão, né, dependendo da situação, e que seja favorável, que não corra risco, que não coloque nenhuma vida em risco, tá? O quinto elemento da direção defensiva é a habilidade. A habilidade é ser um condutor hábil, significa que você é capaz de manusear os controles de um veículo e executar com perícia, ou seja, com conhecimento e sucesso qualquer manobra necessária no trânsito. Então, ter habilidade é saber comandar um veículo, né? Por último, aqui nós temos a ação. A ação, né, em direção defensiva, é uma combinação dos elementos decisão e habilidade. Uma boa decisão implica reconhecimento de alternativas que se apresentam em qualquer situação de trânsito, bem como a habilidade de fazer uma escolha correta a tempo de evitar um acidente. Então, a ação, o nome já fala, né, gente? É tomar uma atitude correta, é procurar fazer o melhor possível para evitar aí um possível acidente, né? Vamos entrar aqui em condições adversas. Condições adversas. O que é condição adversa? Vamos por aqui. Vai ficar bem legal, né, gente? Assim, tá? Colocando sempre a fotinho no lugar certo aqui para não atrapalhar a nossa leitura, né? Condições adversas são fatores desfavoráveis ou inadequados que podem prejudicar o seu real desempenho no ato de conduzir, tornando maior a possibilidade de um acidente de trânsito. São condições adversas. Aí nós temos luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, carga e passageiro. Então, essas são as condições adversas, que, aliás, vocês deverão estudar isso aqui para não errar na prova, né? Então, o que são condições adversas e quais são elas? Então, condições adversas é tudo que é desfavorável, tudo que prejudica o nosso ato de dirigir, tá? E quais são elas? Aí nós temos aí condição adversa de luz, de tempo, de via, de trânsito,
de veículo, de motorista, de carga e de passageiro. E nós vamos ver uma por uma, né? Na sequência. Então, aqui, né? A primeira condição adversa de iluminação, nós vamos ver aqui, né? A condição adversa de luz estão relacionadas às condições de iluminação, pois a intensidade da luz artificial, né, que é o poste de luz, faróis, ou natural, o sol, afeta a nossa capacidade de ver ou sermos vistos. Dirigir à noite é uma condição adversa de iluminação. Então, noite é uma condição adversa de iluminação. A falta de iluminação nas estradas, assim como os faróis com defeito, mal regulados ou que não funcionam, causam situações de pouca visibilidade que impedem o motorista de perceber situações de risco a tempo de evitar danos maiores ao veículo e aos usuários das rodovias, tais como buracos na pista, desvios, acostamento em desnível, ponte interditada, etc. Condição adversa de luz ainda, né? Uma dica aqui de segurança. Ao perceber o farol alto em sentido contrário, pisque rapidamente os faróis para advertir o condutor que vem em sua direção. Desculpa aí. Né? Sua direção. Evite manter os olhos em pontos fixos. Use as faixas ou os olhos de gato de marcação das pistas como referência. Então, assim, essa é uma dica são dicas de segurança no caso aí da condição adversa de luz, né? Quando você está transitando e vem um condutor com a luz alta em sentido contrário. Então, você vai ter essas atitudes aqui, né? Você vai manter os olhos na lateral direita, né? Procurar não olhar diretamente para o farol do veículo que está vindo no sentido contrário. Então, essa é uma das dicas, né? E tem outras aí também, né? Que o condutor deve procurar, né? Fazer para evitar aí um possível acidente. Se não houver qualquer tipo de sinalização ou não conhecer a estrada, né? Deixa eu ver aqui. Mantenha uma distância maior e utilize as luzes traseiras do carro que estiver à sua frente para se guiar. Assim, você poderá saber com antecedência o sentido das curvas, né, por exemplo. Não revide a luz alta, é também uma situação, né? Se o condutor está vindo com a luz alta lá no sentido contrário, você não deve revidar. Não é uma ação adequada, né? Porque a gente, às vezes, fica tão chateados, né? Queremos aí, de repente, né? Cobrar desse condutor para que ele não faça isso, né? Mas, na verdade, você também, né, tem que ter um certo cuidado, não deve revidar, né? Então, a orientação. Condições adversas de luz ainda. Mantenha os faróis sempre regulados. Conserve o para-brisa, os faróis e as lanternas limpos. Complete o reservatório do limpador de para-brisa. Para evitar o ofuscamento pelo retrovisor interno, né, que é o de dentro, aquele que você olha aqui na lateral, né, em cima, né, mude-o para a posição escura. Né, alguns carros não tem isso, né, gente, mas procure colocar para cima, né, que aí ele fica numa posição escura. Você vê do mesmo jeito, mas ele fica numa posição mais escura. Bem interessante essa dica, né? Há espelhos que se escurecem automaticamente de acordo com a intensidade do farol do veículo que vem atrás. Os veículos mais recentes, né? Esses, né, você pode estar deixando ele escurecer automaticamente, né? Na verdade, ele faz, né? Você não precisa fazer nada. Evite viajar à noite. E sempre que possível, não dirija por mais de 2 horas seguidas. Procurar sempre descansar, né? Nesse intervalo aí de 2 horas, né? Procurar descansar, beleza?
condições adversas de luz ainda. Durante o dia, deixa eu baixar aqui, gente. Tá bom aí. Durante o dia, incidência direta de luz solar, no caso ainda aqui, né? Se possível, evite trafegar ao amanhecer ou ao pôr do sol, quando os raios solares estão muito inclinados e a luz do sol incide diretamente nos olhos, causando ofuscamento. Então, os riscos maiores aí, né, no caso da condição adversa de luz, é justamente o ofuscamento, né? Porque o que é o ofuscamento? Quando alguém te perguntar o que é ofuscamento, né? Acho que você não vai saber dizer, né? Então, lembre-se que o ofuscamento é uma cegueira momentânea causada pela luz, né, solar ou até mesmo a luz do farol do veículo, né, que dura de 3 a 7 segundos. Esse é o tempo do ofuscamento, que é o tempo suficiente para acontecer o acidente. Então, o ofuscamento é uma cegueira momentânea que dura de 3 a 7 segundos. Esse período você fica cego, né? E nesse momento, né, dessa cegueira, e os riscos são muito grandes, porque você pode acabar perdendo a direção da sua mão, né, e ocasionando aí um acidente, né? Dicas de segurança. Redobre a atenção e reduza a velocidade. Utilize a pala de proteção interna, que é o parasol, né? Aquela parte que você fecha, né? Para diminuir aí o sol no seu rosto, no seu olho, né? Ou óculos protetores. Eu acho que essa pala de sol, ela é mais segura, né? Então, use a pala de sol ou óculos protetores se não tiver a pala de sol, a fim de evitar o ofuscamento. Mantenha as luzes de posição acesas para que os outros percebam o seu veículo. Isso é importante, né, gente? Porque no trânsito a gente tem que ver e ser visto, né? Então, temos que ver e sermos vistos, que é muito importante. Baixando aqui. Condições adversas de luz ainda. Nos cruzamentos com semáforos, a luz solar, ao incidir contra os focos luminosos, pode impedir que você identifique corretamente a sinalização. Nesses casos, reduza a velocidade e redobre a atenção, até que tenha certeza da indicação do semáforo. Procure se orientar principalmente pela sinalização horizontal, aquela que está no chão, né? Na pista. Nós chamamos de sinalização horizontal. Penumbra é a ausência de luz. A penumbra, ou lusco-fusco, né? Pode ser, é outro nome dado a essa situação da penumbra, é uma ocorrência frequente na passagem do final da tarde para o início da noite. Então, quando que acontece a penumbra? No final da tarde ou no início da noite, né? Ou final da madrugada também, para o nascer do dia, né? Ou ainda, quando o céu está nublado, ou se chove com intensidade. Então, esses são os momentos da penumbra. Sob essas condições, tão importante quanto ver é também ser visto. Ao menor sinal de iluminação precária, acenda o farol baixo. Isso aqui significa que quando você estiver passando por um momento que vocês, né, vão identificar como penumbra, que é o momento em que escurece parcialmente, né? E é o momento em que você não enxerga muito bem, né? Nem com a iluminação do sol, porque ele não vai estar, e também não enxerga com a iluminação artificial. Então, esse é o momento do lusco-fusco, ou penumbra, né, como nós chamamos. Nesse momento, torna-se difícil, né, você identificar objetos,
Então, é muito importante que você acenda as luzes do farol baixo para que você se torne visível, tá? Porque da mesma forma que você está com dificuldade de visão, o outro condutor que está vindo em sentido contrário ou até mesmo próximo a você, né? Ele também tem a mesma dificuldade, né? Então, o risco ele aumenta em função disso, tá bom? Aqui tem os desenhinhos, né, gente? Então, assim, vocês podem estar verificando. Condição adversa de tempo. Essa também é uma condição adversa bem complicada, né? Eu mesmo já peguei muita chuva na estrada e sei que é muito difícil dirigir com chuva, né? Então, essas condições adversas estão ligadas às condições atmosféricas. E aí, nós temos várias situações, como vento, frio, calor, chuva, granizo e neblina. Todos esses fenômenos reduzem a capacidade visual do motorista, tornando mais difícil a visualização de outros veículos. Tais condições podem se tornar tão extremas que o impossibilitam de ver a margem da estrada, né? A margem de estradas ou as faixas divisórias. Então, com chuva, com neblina, né? Tem que prestar bastante atenção, porque você não consegue visualizar as linhas da pista, né? Ficar bastante atento a esses detalhes. Muitas vezes as pessoas querem parar, né? Porque a coisa fica tão difícil que dá vontade de parar mesmo, né? Ver se passa a chuva, para ver se você consegue enxergar melhor a estrada, né? Que dá medo, mas parar não é a solução, né? A não ser que você encontre um local fora da pista, né? Além de dificultar a capacidade de ver e de ser visto, as más condições de tempo tornam as estradas escorregadias e pode causar derrapagens. Isso é verdade, né? Aqui nós temos uma situação da imagem, né? O veículo com chuva, né? Dirigindo sob chuva, vamos ver aí qual é a orientação, né? Muito cuidado quando estiver dirigindo e começa a chover. Os primeiros pingos misturam-se com o pó e o óleo impregnado na pista, formando uma camada extremamente escorregadia. Aí tem aqui as dicas, né? Reduz a velocidade a um limite seguro. Acenda as luzes baixa ou de posição. Mantenha ligados os limpadores de para-brisa. Evite freadas fortes para não travar as rodas, né, de forma que não ocorram as derrapagens. Girando aqui, né, tirando eu daqui, que eu estou atrapalhando. Para os veículos dotados de freios ABS, ABS é um sistema aí obrigatório aos veículos a partir de 2016, né? Sistema que não deixa travar as rodas. Então, o sistema ABS, ele não deixa travar as rodas, né? Deve-se aplicar força no pedal, mantendo-o pressionado até o seu controle total. Então, no caso dos veículos que não têm freios ABS, você não pode manter o pé no freio, né? Você tem que dar freadas sucessivas, né? E também não pode pisar no freio, né? No caso com chuva, né, gente? Com a pista molhada aí não é permitido a frenagem, porque se acontecer de travar as rodas, o veículo vai sair pela tangente, né? Vai sair fora da pista. Ou vai ocasionar um acidente, vai rodar e ocasionar um acidente. Então, assim, só para quem tem freios ABS é permitido a frenagem, desde que também, né, não esteja já na aquaplanagem, que a questão aí da aquaplanagem é complicada, né? Beleza?
continuar aqui. Condições adversas de tempo ainda. Em situação de alagamento, quando o nível da água está acima do meio-fio, tome cuidado com os buracos. Escolha o melhor caminho. Não aumente a velocidade, a fim de evitar que a água espirre no sistema elétrico e cause danos. Engrene a primeira marcha, acelere em tempos curtos e pise levemente no freio. Pare em lugar alto e seguro em caso de enchente e aguarde o nível da água baixar. Dobre a distância com o carro da frente, né? Não fique muito próximo. Evite fazer ultrapassagens, até porque não tem nem condição, né, gente? Em plena situação aí de alagamento, você fazendo a ultrapassagem. Não pode, né? Em situações extremas, sendo necessário parar, deixe a via e procure um local adequado, né? Então, deixe a via, procure um local adequado, onde você possa se proteger, até que as condições melhorem. Orientação, né? O embaçamento dos vidros ocorre devido à diferença entre as temperaturas externas e internas do veículo. Para melhorar a visibilidade, feche os vidros, ligue o ar-condicionado e acione o desembaçador elétrico traseiro. Nos modelos sem esses equipamentos, recomenda-se abrir um pouco os vidros e deixar o ar circular pelo carro. Natural, né, gente? Se você não tem ar-condicionado, não tem desembaçador, você vai ter que abrir o vidro e deixar o ar circular. Né? Outra situação aqui, vamos por aqui. Aquaplanagem ou hidroplanagem é a mesma coisa, né? Quando se fala de aquaplanagem, estamos falando de água, né? Água na pista, o veículo, né? Aquaplanando. Quando nós falamos de hidroplanagem, estamos falando também da mesma forma de água na pista, né? Hidro significa água, né? Então, assim, o que é aquaplanagem ou hidroplanagem? Né? Vamos ver isso só um pouquinho.